Você já começou a fazer um curso de inglês, mas sente que não está sentindo evolução, não está aprendendo mais e simplesmente se sente estagnado? Pois é, não é só você que está passando por isso, várias pessoas passam por isso cotidianamente aí. E o objetivo desse vídeo é justamente falar sobre isso. Eu vou separar aqui em 5 blocos esse vídeo e cada bloco eu vou falar de um tema específico e por que acontece isso, ok? Olá, eu sou Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 8 anos e, cara, eu tenho uma experiência muito grande pensando no aprendizado de inglês. Mas além disso, eu também tenho bastante conhecimento sobre aprendizado de idioma de forma autodidata. Inclusive, eu estou criando o Programa da Fluência, que vai ser um passo a passo do que você precisa estudar, como você precisa estudar para aprender vocabulário, para aprender gramática, para praticar a fala mesmo sem ter ninguém para conversar e assim por diante. Eu também vou disponibilizar aí um cronograma que vai do básico até o avançado em 6 idiomas, que vai ser inglês, espanhol, francês, alemão, japonês e italiano. Então vão ser esses 6 aí que você vai ter exatamente o que você precisa estudar de gramática, de vocabulário, o que quer que seja, beleza? Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, não tá pronto ainda, então aí você vai se cadastrar lá, deixar o seu e-mail que quando tiver pronto eu vou mandar um e-mail para você poder entrar na turma também. E já começando aqui no conteúdo do vídeo, vamos pro primeiro bloco. O primeiro bloco, basicamente, ele é a ilusão dos estudos tradicionais, dos cursos tradicionais. E Pedro, o que seria isso? Basicamente, a ilusão dos cursos tradicionais é justamente aquela ideia de você aprender em pouco ou muito tempo. Cara, isso aqui é uma ilusão, tá? Você aprender um idioma em 6 meses, cara, é totalmente ilusão. Então, se você vê aí algum comercial ou algum anúncio, ou o que quer que seja, falando que você vai aprender um idioma inglês, espanhol, o que quer que seja, em 6 meses, cara, foge, tá? Foge, porque isso não acontece. O que acontece, de fato, é, você aprende. Com certeza você aprende em 6 meses. Só que você não sai do básico até o avançado. Então, por exemplo, seu objetivo é fazer uma viagem e você precisa do básico. Cara, 6 meses é tempo muito mais que suficiente para você aprender o básico de um idioma, por exemplo, tá? Só que não vai passar muito disso. Você pode ter uma evolução melhor e tudo mais, principalmente para você que tem conhecimento sobre idiomas, você já fala algum outro idioma, então sua mente acaba sendo mais adepta a ritmos diferentes, vamos colocar assim. Então para você acaba sendo mais fácil, então a sua evolução no idioma em 6 meses vai acabar sendo muito mais fácil pensando nisso. Só que ainda assim é impossível você sair do zero até o avançado, falar fluentemente em 6 meses. Então, se você vê esse tipo de coisa na internet, cara, pode, tá? Pode que é golpe. E além disso, também tem a contraproposta, né? De você aprender um idioma em 4, 5 ou mais tempo. E aí também, cara, nesse tipo de coisa, nesse tipo de situação, foge, tá? E eu falo isso porque em idiomas que a gente tem aqui muito relacionado com o português, e aí eu não tô falando de origem, eu tô falando de alfabeto, tá? No alfabeto, se a gente tem um alfabeto parecido com o do português, a gente tem um tempo muito mais rápido de aprendizado, porque a gente vai partir direto pro aprendizado de vocabulário, de aprendizado de estruturas gramaticais e coisas do tipo. Então não precisa levar tanto tempo. Eu coloco ali uma média de 2 anos, tá? Padrão. Você vai aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, uma média de 2 anos. Vamos colocar assim, obviamente, pode ser que leve menos, pode ser que leve mais, vai depender muito do seu tempo de estudo diário. E aí até uma recomendação aqui, cara, estuda 30 minutos por dia, todos os dias e ponto, independente do idioma que você esteja aprendendo. Aqui é muito importante, tá? E pode ser que leve mais tempo caso você esteja querendo aprender, por exemplo, aí um idioma asiático, que aí a estrutura de alfabeto é totalmente diferente da nossa. Nesses casos, sim, pode ser que leve 4, 5 ou mais tempo de aprendizado, porque nesse contexto você vai precisar aprender alfabeto, você vai, por exemplo, em casos do japonês. Se você não sabe, eu estudo japonês também. E no japonês tem 3 alfabetos, que é o katakana, hiragana, que são 2 alfabetos padrões do japonês, são alfabetos japoneses de fato. E o terceiro é o kanji, que aí também é um alfabeto japonês, só que ele tem origem chinesa. Então no chinês você tem tudo, cara, tudo é kanji. No japonês não. No japonês vai fazendo uma mescla ali e acaba sendo mais fácil do aprendizado em comparação com o mandarim, o chinês nesse caso. Só que ainda assim, é um alfabeto totalmente diferente do que a gente sabe, do que a gente conhece no nosso dia a dia. Então, nesse caso, sim, pode levar mais tempo. Então aqui, cara, é isso. Se você vê curso que promete fluência em pouco tempo ou em muito tempo, nos idiomas que são parecidos, tem o mesmo alfabeto que o português, cara, foge.
beleza? Foge que você literalmente só vai estar gastando seu dinheiro. E além do tempo de curso sendo 6 meses ou 5 anos, nesse caso, também existe a questão de aulas em grupo e ritmo genérico. Aqui nesse caso vai mais para escolas tradicionais, presenciais, tá? Se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer um curso presencial, prefere fazer cursos presenciais, tem muito desse porém aqui. Porque no caso de aulas em grupo, o professor ele não consegue dar atenção 100% para você. E além disso, tem um ritmo que é genérico. No caso do ritmo ser genérico aqui, não sei se você já sentiu, provavelmente sim. Pode não ser você, mas ter uma pessoa ali na turma que seja assim, inclusive você me conta nos comentários, mas é o quê? Você tá na turma aprendendo e você sente que você tá muito avançado em comparação com as pessoas da sua turma. Isso porque você tem uma evolução mais rápida do idioma. E aí você fica sentindo, caramba, nossa, eu tô sendo atrasado nesse curso da turma. Essa turma tá muito básica pro nível que eu tô, entendo muito mais rápido. E no tempo que eu tô aqui perdendo pro professor explicar novamente para as pessoas que não entenderam o que eu já entendi, eu tô perdendo tempo. E isso daqui é um ritmo muito genérico e acaba sendo um baita de um inconveniente aí na sua evolução, tá? E aí eu tô falando isso porque pode ser você essa pessoa que se sente mais avançada, ou pode ser um coleguinha ali da sua turma que se sente nessa posição. E aí possivelmente essa pessoa vai ser a pessoa que vai ajudar o resto da galera na turma, obviamente, se for uma pessoa mais extrovertida e queira ajudar. Essa questão do ritmo genérico acaba, cara, afetando muito aí a sua evolução. Então, se você é esse tipo de pessoa, você poderia aprender em 1 ano e meio e não em 5 anos. Além disso, também tem a exposição ao idioma. Se você é um tipo de pessoa que quer fixar um horário específico da semana para estudar inglês, para estudar qualquer idioma, cara, não mesmo. Pega 30 minutos por dia. Tá? Você vai lá na sua escola presencial, você vai fazer sua aula particular, beleza, você tem um dia fixo da semana, só que os outros dias também precisam contar para sua quantidade de horas estudadas, então você vai estudar pelo menos 30 minutos por dia, seja você indo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, o que quer que seja, na fila de um mercado, cara, algo do tipo. Pega pelo menos para estudar 30 minutos, porque isso vai fazer total diferença. Se você pegar aí pessoas que são fluentes em um outro idioma, e você for comparar essa pessoa com outras pessoas que estão estudando, que fizeram um curso com essa mesma pessoa que fala, você vai entender basicamente a diferença. Essa pessoa que fala, ela estudava no horário que ela tinha para estudar fixo da semana e fora, sei lá, ela via série, ela lia livro, ela se esforçava, ela via vídeo de YouTube falando sobre o tema, ela se esforçava para aprender mais, então ela tinha uma dedicação maior do que as outras pessoas e hoje ela é fluente por conta disso. E aí, obviamente, você não precisa ficar quebrando a cabeça pensando que você não é capaz ou que você precisa dedicar muito tempo para isso. Cara, não. Você consegue tranquilamente dedicar 30 minutos, é o que eu já falei aqui. É 30 minutos por dia para assistir uma série, para assistir um vídeo de YouTube, para ler um livro, para aprender algum vocabulário, para fazer uma prática mínima que seja para você continuar sempre em contato com o idioma e ter essa evolução básica dia a dia. Isso daqui é o que é o mais importante. E agora a gente entra no segundo bloco e a partir daqui eu vou acelerar um pouquinho para o vídeo não ficar muito extenso, porque, cara, sempre tem muita coisa para falar, eu sempre quero pecar pelo excesso, eu sempre quero passar o máximo de informação, mas bora lá. Aqui no segundo bloco a gente vai ter o aprendizado passivo. O aprendizado passivo basicamente é aquela pessoa que ela é profissional em estudar, mas ela simplesmente não pratica. E aqui eu não tô falando necessariamente só de idiomas. Se você, por exemplo, é da área de tecnologia e você está aprendendo programação, muito possivelmente você já passou pela fase ali, ou está na fase de estudar muito, e você estuda, você faz curso, você faz um monte de coisa, mas a sua prática, você gastar um tempinho seu, sem abrir uma aula, por exemplo, e criar alguma coisa sua, fazer uma prática sua, cara, você é um estudante profissional. E isso daqui é fato. Isso porque é muito diferente você colocar uma aula para você assistir e você praticar de fato. São dois contextos totalmente diferentes. No caso aqui de idiomas, é justamente isso. Você abre ali o curso ou você vai lá na sua aula, você estuda aquele período que você está assistindo as aulas ali, cara, na sua cabeça você é gênio, você já dominou aquele assunto, só que você não pratica. Na parte de prática, cara, é o mais importante. E eu falo isso não só de novo aqui, não só pelo idioma. Vamos pegar um médico, por exemplo. Cara, o médico vai pra faculdade. Só que se ele não passar pela residência, cara, ele nunca vai ter a prática necessária para ele se tornar um médico 100%, vamos colocar assim. Apesar dele ter muito conhecimento na área da medicina, ele nunca vai se tornar um médico de fato. Então precisa de prática, obrigatoriamente. Além da falta de prática, a gente também entra na falta de revisão e memorização espaçada, que é o quê? A memorização espaçada é um ponto muito importante pensando
ajudando na evolução da sua memória de longo prazo. Isso porque tudo que você estuda agora, em um dia você já vai esquecer pelo menos uns 80%. Então, a partir do momento que você faz a prática de memorização espaçada, esse material, esse conhecimento que você adquiriu, você vai jogando para a memória de longo prazo e com o tempo você vai lembrar aquilo pro resto da sua vida. Por exemplo, o que você estudou quando você tinha 8 anos de idade que você lembra até hoje? Cara, você não estuda mais, você não tá mais nem aí, vamos colocar assim, para esses temas, só que você ainda lembra como que funciona. Por exemplo, uma continha de soma. Quanto que é 1 mais 1? Você sabe a conta de soma, porque você praticou muito no período de escola e você colocou isso para sua memória de longo prazo. Então isso acaba sendo aí um fator também para você jogar o conhecimento de idiomas para o longo prazo. Isso daqui vai fazer total diferença. O terceiro bloco agora é a falta de clareza e objetivo. Então basicamente é você estar estudando um idioma simplesmente porque falaram para você estudar ou porque o idioma é bonito e você não tem um objetivo de fato com o idioma. Cara, isso daqui é um grande problema. O inglês, ele acaba sendo um pouquinho diferente porque o inglês ele é meio que demanda, tá? Ele não é mais um diferencial pensando em empregos assim de larga escala, vamos colocar desse jeito. Ele acaba sendo mais um plus no seu currículo, tá? Então o inglês ele acaba meio que sendo obrigatório independente da situação. Se você vai para o mercado de trabalho, ter o inglês no seu currículo, cara, independente da posição que você esteja, vai fazer diferença. E eu falo isso porque na minha adolescência eu trabalhava como auxiliar de cozinha. E cara, eu ficava na cozinha, eu não tinha nada a ver com nada, eu só fazia ali, sei lá, uns pratos simples, eu lavava a louça, eu limpava e era isso o meu trabalho. Eu não tinha nenhuma obrigação de falar com o cliente nem nada, entendeu? Mas nessa época eu já falava inglês. E cara, tinha um cliente que ele passou a ir no restaurante, ele conheceu o restaurante, gostou do restaurante, inclusive era restaurante japonês, tá? De comida japonesa. Ele gostou do restaurante, passou a ir lá. Só que ele era gringo. E aí, por ele ser gringo, ele falava só inglês, né? E cara, quem tinha que ir lá falar com ele, quem tinha que ir lá se virar com ele era eu. Eu era da cozinha, eu não era garçom, não era nada, entendeu? Então aí acabou sendo um baita de um diferencial, mesmo em uma posição que eu era da cozinha. E não necessariamente do atendimento ao cliente aí. Então, de novo, cara, estudar inglês, ele não é um baita de um diferencial. Ele vai ser um plus aí no seu currículo e ele é meio que obrigatório, então você não precisa ter um objetivo claro, pessoal para isso. É só tipo, caramba, eu preciso ganhar bem no mercado de trabalho, então eu preciso aprender inglês. É a mesma coisa, por exemplo, de você aprender Excel. É a mesma coisa de você aprender no pacote Office, por exemplo. É meio que o básico, já faz parte do dia a dia no mercado de trabalho. Mas aí quando a gente entra em outros idiomas, sei lá, francês, italiano, japonês, mandarim, o que quer que seja, cara, você precisa ter um objetivo claro para isso. E eu falo isso porque se você não tem um objetivo claro, se você não tem um porquê você está estudando aquele idioma, você simplesmente vai gastar o seu tempo, vai perder seu tempo e acabou. Eu falo isso porque você vai dedicar ali os primeiros meses de estudo, os primeiros meses ali se dedicando no idioma, mas no médio e longo prazo você não vai continuar estudando porque você não vai ver mais sentido em estar estudando aquele idioma. Então acaba perdendo o seu tempo, simplesmente é isso, né? Mas por exemplo, vamos supor que você quer aprender francês e aí você coloca no seu objetivo, caramba, eu quero aprender francês, por quê? Eu quero aprender francês porque eu quero ir para a França para fazer intercâmbio e estudar numa universidade na área X, porque eu quero me tornar um profissional muito excelente nessa área X. Japonês, pô, eu quero aprender japonês porque eu quero ir para o Japão fazer um intercâmbio ou fazer uma faculdade, ou então, sei lá, eu quero ir para o Japão para conseguir um trabalho lá e passar 1 ano, 2 anos trabalhando no Japão para ter uma experiência de uma cultura que eu gosto, ou que seja. Então, nesse caso aqui, você também tem um porquê. E aí você acaba colocando esse porquê como um objetivo dos seus estudos. Então você vai pegar isso daqui, vai colocar aí no seu dia a dia, nos 30 minutos por dia e cara, e vai seguir, tá? E a gente entra agora no quarto bloco aqui, que é o sistema educacional defasado. Isso daqui é um grande problema e aqui eu não tô falando somente do período de escola, tá? Você tá no ensino fundamental, no ensino médio. Isso daqui é um ensino defasado pensando em aprendizado de idiomas, tá? Mas quando você parte aí para ir para uma escola tradicional, você vai lá fazer uma escola tradicional, estudar inglês numa escola tradicional, você acaba tendo mais ou menos do mesmo cenário.
Então você tem provas, você tem lição de casa, você acaba tendo aí estudos de gramática em excesso, você não tem uma aplicação real na prática ali, então você acaba meio que se desmotivando por isso também. Porque quando você começa a aprender, você tem muito uma visão de caramba, eu vou começar a falar logo. E aí você acaba não falando que só tá estudando gramática, fazendo prova com base na gramática. E aí se você vê um curso online ou alguma coisa do tipo que não aplica prova ou coisa nesse sentido, você acaba achando estranho. Mas esse daí é o ponto mais importante, porque esse tipo de curso, ele não vai focar que você siga um método tradicional, ele vai focar que você fale, que você evolua de fato, que você aprenda muito vocabulário, treine muito o seu listening. Inclusive, se você está procurando um curso, se você quer estudar inglês aí, que vai do básico até o avançado, eu vou deixar um link aqui na descrição do método RRSLG, que é um curso completaço, assim, show de bola. E dentro desse mesmo bloco aqui da educação defasada, a gente também tem a questão de ignorar a ciência da aprendizagem. Eu falei aqui agora há pouco sobre a questão do Anki. Cara, o Anki, ele é trabalhado com neurociência. A neurociência, ela não precisa ser um tema muito complicado para você. Você não precisa estudar sobre isso, você só precisa entender que você esquece as coisas que você estuda. Então, se você não tem um sistema ali que vai te ajudar a memorizar as coisas, que vai te ajudar a manter o seu aprendizado no longo prazo, cara, não faz sentido. Não faz sentido mesmo, porque aí você vai gastar ali 2 anos para aprender do básico até o avançado. E a partir do 3º ano até o 5º, por exemplo, você tá revisando tudo que você já estudou, sendo que se você tivesse aplicado no seu dia a dia, você estaria com tudo fresco na sua memória. E eu sei que eu tô batendo muito nessa tecla aqui de estudo tradicional, porque esse daqui é o maior exemplo que tem no nosso país e eu não posso fazer nada quanto a isso. Eu só posso falar aqui a respeito disso e te tornar ciente desses pontos aqui. E agora a gente entra no 5º bloco desse vídeo, que é o que realmente funciona. Eu já vim falando ao longo do vídeo várias coisas que funcionam, mas eu vou detalhar aqui mais a fundo. O primeiro ponto é o contato diário com o idioma. Isso daqui eu já falei várias vezes. Cara, 30 minutos por dia. E aqui eu coloquei 30 como sendo uma média, tá? Você pode estudar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. O tempo que você tiver por dia, cara, estuda, faz a sua prática diária. Isso daqui é o que vai fazer diferença, que vai te tornar fluente de fato no idioma que você está aprendendo. Coloca isso na mente. E o segundo ponto aqui é o aprendizado autodirigido, que basicamente é você estar no centro do aprendizado. Eu falo isso porque tem o Neurofluency VIP, por exemplo, que ele é um método aí de aulas particulares que ele vai te colocar no centro da situação ali. Então, por exemplo, ele não vai ser aulas particulares genéricas. Aqui são aulas particulares pensadas na sua realidade, no seu dia a dia, na sua rotina, na sua necessidade. Então, se você tá querendo aprender para fazer intercâmbio, por exemplo, cara, você vai aprender para fazer intercâmbio. Se você tá querendo aprender para trabalhar, qual que é a sua área? Então, dependendo da sua área, você vai estudar foco na sua área. Então, você vai ser meio que o centro, meio não, né? Você vai ser totalmente o centro do aprendizado. Então, isso daqui faz total diferença. Terceiro ponto aqui é o foco no input e output. Basicamente, aqui é o que você consome e o que você coloca para fora, no sentido de estudo, tá? Basicamente é o quê? Cara, tudo que você aprende de vocabulário, tudo que você escuta, tudo que você lê é input. Você tá colocando informação para dentro. E a partir do momento que você começa a fazer o output, que basicamente é a prática, é o momento que você vai sentir de fato se você tá evoluindo ou não. E aí, obviamente, no começo você vai sentir muita dificuldade, você vai ter feito um input muito maior do que o output, e aí você, na hora que você for praticar, você vai falar, meu Deus, não tá dando resultado, não tô indo, não tá acontecendo. Mas não, é só o começo. No começo sempre vai ser assim, mas conforme você for estudando, as coisas vão melhorando, conforme você for praticando, melhor dizendo, as coisas vão melhorando e, cara, vai ficar muito melhor, você vai evoluir muito mais rápido e também você vai entender os pontos que você precisa revisar. E nessa revisão aqui, em específico, obviamente, tem o Anki e tudo mais e tal, só que tem pontos em específico que você acaba tendo maior dificuldade do que outro. E nesse que você tem maior dificuldade, você vai cair de cabeça um pouquinho mais em cima ali para memorizar, para estudar mais a fundo, para entender melhor. Seja um vocabulário, seja uma expressão ou o que quer que seja, tá? E o outro tópico aqui é pensando muito em curso online, que é a comunidade de suporte. É muito importante você se sentir parte de alguma coisa, você estar junto com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. Então, nesse caso aqui, você tem um curso que tenha comunidade, tenha suporte, professores
professores que te atendam com o máximo de rapidez possível, cara, isso vai te dar uma energiazinha a mais, vai te dar um foco maior para você continuar aprendendo, continuar focando nos estudos. Então eu vou deixar aqui uns links de uns cursos na descrição do método RRSLG e do Neurofluency VIP, para você que quer estudar com cursos que sejam bem focados na sua evolução de fato e tenha você como centro do aprendizado, que tenha comunidade, que tenha suporte, tudo mais, beleza? Não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e eu te vejo na próxima.